Cada vez mais, as mulheres procuram ajuda quando sentem-se desmotivadas sexualmente. Buscam apoio em amigas, profissionais da área de saúde, como psiquiatras, psicólogos ou mesmo ginecologistas. Raramente abrem-se com seus parceiros por se sentirem ameaçadas na estabilidade dos seus relacionamentos. Hoje eu converso com a ginecologista, a doutora Cristiane Schnickenberg, sobre o desejo sexual hiperativo. Seja muito bem-vinda. Quando ele é hiperativo, está tudo bem. Não pode ser hiperativo. Isso, o hiperativo é digamos, o desejo de todos, né? Mas de 10 a 30% das mulheres têm essa queixa. Isso, que é uma queixa comum. Ou que perdeu, ou que percebe que não está satisfatório para aquilo que ela consideraria o ideal. Então ela se incomoda por não sentir com tanta frequência ou com o ritmo que ela consideraria ideal, uma vontade mais espontânea de ter relação. Então essa que é a queixa, que a gente escuta muito frequentemente no consultório. E é muito, digamos assim, presente nos relacionamentos mais estáveis e duradouros. Claro. Então, né, tem até a lógica, né? Sim, a motivação inicial, né? Perde um pouquinho daquele encanto, o relacionamento também talvez esfrie um pouquinho. Que a gente sabe, quem é casado sabe que é diferente amar do que se apaixonar, né? São emoções diferentes. Né? A intimidade que é tão positiva e tão importante, né, para um vínculo maduro, essa mesma intimidade, ela acaba muitas vezes sendo um fator de diminuição daquela coisa do novo, né, da curiosidade. Então, à medida que a intimidade cresce, ela traz consigo, né, uma certa acomodação. E muitas vezes isso contribui para esse desejo diminuir, principalmente na forma de funcionar da resposta da mulher. Tá. E doutora Cristiane, como que você avalia isso, essa questão no consultório? Elas chegam e falam ou elas só se queixam? Como é que é? Então, hoje a busca, né, por conversar sobre isso, por abordar essa situação, é bem mais frequente. Mas mesmo assim, ainda a gente percebe que principalmente aquelas pacientes que são novas pacientes, elas deixam isso para o último momento da consulta, né? Então, é a situação em que muitas vezes a paciente já vai realmente para o seu check-up, para o seu preventivo, mas lá no finalzinho ela fala, tipo, lembrei, né? Lembrei de uma coisa que eu queria falar. E nesse momento, muitas vezes, até pela dinâmica do atendimento, a gente não vai conseguir abordar isso de uma maneira adequada. Então, o que normalmente a gente faz é fazer uma ligação para que já num próximo encontro a gente trate disso em foco principal. Entendi. Né? Então, hoje o ginecologista já tem uma, digamos assim, uma visão, né, um pouco mais ampliada, porque, por exemplo, quando eu fiz, até onde eu me formei, não havia uma cadeira ou uma disciplina sexualidade. Entendi. Então, a gente acabava vendo isso sempre como um detalhe no atendimento, alguma coisa que, na verdade, a gente nem sabia muito bem como entrar ou abordar essa questão. Então, se a paciente se queixava, você dizia, bom, isso é assim mesmo, é uma fase, né? E você não tinha um recurso para ajudar. Um treinamento para isso. Mas, no decorrer, né, desse tempo todo, o foco em relação a assim, abordar a questão da sexualidade vem amadurecendo. Então, em cursos, congressos, especializações, a gente vai aprimorando isso, né? E o primeiro detalhe é a permissão, é a primeira regra da abordagem. A permissão quer dizer você tanto permitir ao paciente trazer essa queixa, quanto você se permitir quando se sente à vontade, porque alguns ginecologistas podem realmente não se sentir à vontade, mas que você permita que a queixa apareça, que você reconheça a importância disso e que você realmente entre no que cabe ao ginecologista, que é uma investigação dos fatores médicos que podem estar contribuindo para essa dificuldade. E além disso, na sequência, depois de investigar a parte hormonal, tudo mais, entrando nesse assunto, a gente consegue trazer com a paciente algumas questões que são informações, né, sobre o funcionamento, saúde,
É a saúde em foco. Saúde em foco. Além dessa permissão e dessa investigação de hormônio, né, que são exames de sangue mesmo, outras coisas para avaliar a saúde no geral, com determinadas questões que podem interferir nesse desejo. Isso eu ia perguntar, isso pode ser mesmo? Sim, pode ser realmente hormonal. Isso, tá. exatamente. Então, uso de medicamentos, alguns medicamentos para determinadas pessoas negativam um pouco o desejo. Questões hormonais, a própria questão da menopausa, mas independente disso, a mulher jovem pode ter variações hormonais que são negativas para a resposta sexual, entre outras coisas, para o desejo. Então, essa investigação é uma base, mas a gente sabe que, principalmente a paciente jovem, dificilmente vai ter problema hormonal. Então, é uma investigação que cabe, que por vezes aponta um problema, mas não é a maioria dos casos que estão enquadrados aí. Tá. Aí entra uma sequência da intervenção ou do atendimento, que passa por uma informação para o paciente de algumas coisas que hoje já se conhece muito bem sobre essa questão do desejo, que eu já explico em seguida. E a partir daí, do que o paciente, né, trouxer, do que está acontecendo, né, na dinâmica dele, do casal, alguma sugestão que possa contribuir para que isso se retome de uma forma mais satisfatória. Tá. E muitas vezes identificar que alguns pacientes realmente precisam aí de uma outra etapa que seria uma terapia, né, alguma coisa mais organizada, para entrar em questões mais íntimas, mais profundas, que aí o ginecologista vai poder fazer o encaminhamento. Tá. Mas Você detecta maioria, o problema, descobre se não é hormonal, físico. Isso. Se não for, você dá uma base, um apoio e encaminha para outro especialista. Isso mesmo. Tá. Mas assim, independente de ser um problema hormonal, muitos pacientes já melhoram com aquele caminho do meio, que é o da informação e o da sugestão. Nem todos vão para a terapia. É como se fosse uma pirâmide. Então, os pacientes trazem a queixa, você faz a investigação hormonal, que é básica. Se for alguma coisa hormonal relacionada a medicamento, à saúde, você tenta melhorar isso, né, para que a paciente em melhor condição física consiga, né, ter um rendimento físico e, consequentemente, também sexual mais adequado. E, a partir daí, não sendo isso, ou também em paralelo a isso, a questão das informações e das sugestões, que muitas vezes já são suficientes para o paciente melhorar. Tá. E existe remédio para isso? Medicação para isso ou não? Então, não que não exista medicação, existem várias intervenções a nível de medicamento que colaboram para melhorar a questão até do desejo. Tá. Então, vou dar um exemplo. Alguns pacientes, não todos, com alguns medicamentos, por exemplo, determinados antidepressivos podem, para alguns pacientes, diminuir o desejo. Tá. Então, se eu troco o remédio, eu já estou melhorando. Entendi. Você muda a forma. Isso, muda o princípio do remédio. Tem antidepressivos que colaboram positivamente para o desejo e outros que colaboram negativamente. Entendi. Então eu posso fazer um ajuste. Existem alguns remédios para pressão alta, para outras questões que também podem interferir. Então são ajustes que às vezes o ginecologista não vai tirar o remédio, mas ele liga para o outro profissional e tenta fazer uma mudança. Outra questão. Mesmo mulheres jovens e muitas mulheres na menopausa têm níveis muito limitados e baixos de testosterona, que é o hormônio masculino, mas que toda mulher tem. Entendi. Né? Então, se, digamos que o nível da mulher seria lá o normal, entre 0,2 e 2, tem mulheres que têm 0,01. Tá faltando. Aí não dá, não tem como essa resposta acontecer bem. E existe, então, a possibilidade de fazer uma reposição. Então, se manipula, na verdade, que hoje nós não temos no mercado a medicação testosterona disponível para ir lá e comprar, então é feita uma manipulação numa dose apropriada para cada caso, e a paciente usa, no geral, na forma de um gel que passa na pele para repor esses níveis que estão baixos. Essa questão da reposição de hormônio, então, é uma forma medicamentosa de melhorar a resposta e também resposta sexual no geral e, inclusive, do desejo. Tá. E eu sei que você faz, né, doutora Cristiane, aquela cirurgia íntima para reconstrução, não tem isso? Isso, para algum ajuste anatômico, isso, né? Porque tem algumas mulheres, e a gente lê muito isso e sabe de casos, que o problema é 100% psicológico.
Ela se sente lá que não é normal, não tem isso? Ai, os meus lábios, meus grandes lábios são deformados. Ou já teve uma vida sexual ativa por muito tempo, não sente mais a musculatura firme. E aí isso pode ser corrigido com cirurgia. Isso, então muitas vezes a autoimagem, né, e a autoestima da paciente realmente estão ruins e consequentemente o desejo, porque ela às vezes não se sente tão adequadamente como gostaria, né, em relação à forma do seu genital. E aí sim que entra, né, até como estranho falar, né, como que a cirurgia vai melhorar o desejo, mas é óbvio que se você está se sentindo mais bonita, né, mais agradável, isso vai te trazer mais confiança e, consequentemente, né, o desejo envolve tudo isso. Claro, faz parte, né? Faz parte. Porque antigamente só se ouvia falar na cirurgia de períneo. Né? Sim. Só falava essa, não existiam outras. Erguer a bexiga ou fazer uma correção de uma rotura que teve no parto, né? Mas vai muito além disso, né? Então, muitas vezes, procedimentos com finalidade totalmente estética mesmo, como reduzir os pequenos lábios, fazer um preenchimento para deixar os grandes lábios, que às vezes com o tempo vão ficando um pouco murchos e sem contorno, mais jovens, com preenchimento. Então, esse contorno do genital feminino, se vier a ser um fator estético que incomoda, ele pode ser corrigido e isso com certeza pode trazer uma melhora para a vida sexual da paciente. Verdade. Olha, adorei aqui, tá vendo? A gente fala sobre assuntos que nem se imagina que podem ser resolvidos num consultório com a ginecologista. Não é legal isso? Isso mesmo, né? Porque essa ideia de que problema de sexualidade é muito complicado e que é complexo, não é complicado, e que sempre vai para terapia, é que realmente deve ser melhor visto, né? Em relação àquilo que eu comentei, que tem casos que não é do remédio e dos hormônios, mas que não é da terapia, o que hoje muita gente trabalha é nessa informação ao paciente, porque hoje os sexólogos, depois de analisar e fazer muitas entrevistas e pesquisas, mostram que para a mulher o desejo, ele é muito mais um desejo nos relacionamentos mais estáveis, induzido do que espontâneo. Então, se a queixa da paciente é que ela se sente com pouca vontade espontaneamente, tipo, eu não fico com muita vontade. Mas se a paciente souber, né, por uma informação baseada em dados científicos e em pesquisas, que a maioria das mulheres em relacionamentos estáveis entra no jogo amoroso e tem o desejo, após se permitir, né, uma estimulação, seja ela visual, um contato físico, uma busca de intimidade, então, se ela não tiver essa expectativa de estar morrendo de vontade para entrar no jogo amoroso, mas se permitir que esse desejo venha num processo dinâmico a partir da intimidade, do estímulo, né, seja ele físico, de pensamento ou de toque, a mulher já fica muitas vezes mais tranquila. Claro. E aí ela vai poder, né, então de repente já relaxar e falar, poxa, então eu sou normal, né, claro, eu sou saudável, né, e a maioria das mulheres saudáveis tem essa resposta sexual que vem da excitação para o desejo e não obrigatoriamente do desejo para a excitação, e só isso já melhorou muitas vezes a situação, e aí ela vai se sentir mais à vontade para estar buscando até aqueles elementos que na cabeça dela e na dinâmica do casal ajudem a trazer isso, né, para o dia a dia. Então, seja através de um próprio melhor vínculo de intimidade ou até mesmo desses acessórios e todos que podem estar entrando na brincadeira. Então, essa informação e as sugestões que acabam entrando dentro do que o paciente te traz e do que você fala para ela, em muitos casos já resolve. Então, nem sempre a paciente precisa do remédio e nem sempre da terapia. Algumas vezes basta, né, até mesmo uma conversa e descobrir o que é. Um detalhezinho pode tirar um preconceito, né? Ela se considerava com problemas porque não se achava muito disposta sempre. Mas aí, se você sabe que a disposição vem depois de um estímulo e pode ser assim, tudo fica mais fácil, a exigência diminui. E ela se cobra menos, né? Exatamente. Olha, o que eu quero deixar bem claro assim para você de casa, e hoje o foco aqui são mulheres mesmo, é que a terapia é uma opção, você faz ou não. Agora, a visita à ginecologista é obrigação. A partir da hora que você ficou mocinha,
a sua mãe tem que levar você a uma ginecologista. Uma vez ao ano, no mínimo, né, doutora Cristiane? É o ideal, pelo menos uma vez ao ano. Aí você entrou na vida sexual ativa, você começou a mudar, hormônios, etc. Aí tem que ser no mínimo 2 vezes por ano. A doutora Cristiane atende na CS Clean, uma clínica linda, deliciosa, que eu adoro. Quero agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Se você quiser depois rever essa matéria, ela vai ser postada no site, é claro. E se você ainda não tem a sua ginecologista de confiança, ou a sua filha adolescente ainda não tem, eu recomendo essa moça aqui, ó. Tenho certeza que você vai adorar. Tua especialidade são jovens, né, Cristiane? Mas você é especialista em jovens, não é? Em adolescentes? Eu fiz uma subespecialização em ginecologia infanto-puberal, que é um atendimento voltado, né, para criança e para adolescente na área ginecológica. E eu acho que por você ser novinha, assim, com essa cara de menininha, elas se sentem mais à vontade com você, não tem isso? Eu acho assim que atender o adolescente e a paciente bem jovem é um desafio. E eu gosto muito desse público e me sinto muito bem atendendo. Então acho que talvez por isso, por gostar muito, né, desse perfil de trabalho, que eu acabo atraindo de alguma forma os pacientes jovens. E você pegou 2 focos diferentes, né? Que é a adolescente aqui que começa e a mulher que quer refazer a vida depois, né? Com essas cirurgias. Muito legal. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la mais uma vez. Igualmente.